Olá! Estamos aqui as três amigas. Eu sou Letícia Fonseca, mentora de finanças pessoais e financial advisor. Estou no Reino Unido e eu tenho mais duas amigas junto comigo e nós três vamos formar, ou acabamos de formar, o Papo de Rica Pod, que é um podcast que vai falar sobre finanças, educação financeira, investimentos e nós vamos compartilhar a nossa visão em relação a todos esses temas relacionados a mulheres, a investimentos e finanças pessoais. Temos aqui as nossas amigas. Patrícia, eu sou a Patrícia Schutz. Então, eu estou atualmente em Portugal, especificamente em Setúbal, e eu sou planejadora financeira, sou também economista comportamental, que é uma pessoa que estuda, né, comportamento, né, dentro desse mundo da economia, da tomada de decisão. E também estou aqui para compartilhar um pouco a minha visão. Eu faço atendimentos individuais com pessoas e isso é para ajudar elas a organizar as finanças. E isso a gente vê no dia a dia, no nosso trabalho, algumas questões que a gente gostaria muito de, né, trazer para mais pessoas essa nossa visão do mundo financeiro. E também a gente está aqui com a Caroline. Hello, turma! Então, eu também estou morando em Portugal. Meu nome é Caroline. Eu trabalho com investimento já faz mais de 12 anos. Trabalho com assessoria de investimentos e também sou criadora do ILG, o Invest Like a Girl, um blog, né, que faz com que mais mulheres venham para esse mundo tão masculino, né? A gente desmistifica investimentos, ou eu tento desmistificá-los, no blog e no Instagram. E estou muito feliz pelo passo que a gente está dando, né? Nós somos três pessoas que se tornaram muito amigas, que vêm de três setores específicos, né, diferentes dentro do universo de investimentos e finanças pessoais. E a gente decidiu, assim, numa brincadeira, começar esse podcast. Não esperávamos que sairia do papel tão cedo, então sintam-se privilegiados e privilegiadas, né, por estarem tendo essa oportunidade de nos ouvir, porque eu acho que, sem querer puxar a brasa para o nosso assado, eu acho que a gente tem muito a, a compartilhar com vocês, né, dentro dessas caixinhas que a gente tem algum conhecimento já de bagagem, né, meninas? Verdade. Obrigada, Carol. Obrigada, Pati. Então, o assunto de hoje é um assunto zerinho que eu falo. É um processo de autoconhecimento financeiro. Muita gente, quando começa a falar sobre finanças, já pensa logo, onde é que eu vou cortar gastos? Ou eu preciso investir? E na minha filosofia, e acredito muito que na filosofia que vocês usam também, a gente fala sobre autoconhecimento financeiro. Mas muita gente fala assim, mas autoconhecimento financeiro, o que que isso tem a ver com as minhas finanças? E eu sempre digo que não existe financeiro se você não entende o seu lado pessoal, o que que é importante, como é importante você gastar dinheiro em determinadas áreas, o profissional e o financeiro vai ser uma consequência de você desenvolver esses outros lados da sua vida pessoal e profissional. Então, é isso que a gente vai falar hoje, né? Sim. Sem dúvida. Até é importante mencionar aqui que a gente vai tentar seguir, né, um caminho que faça sentido. Então, como a Letícia falou, acho que é o ponto zero, é o ponto de partida. Não é nem assim como começar a investir, é a gente se conhecer, né, para tomarmos as melhores decisões. Eu acho que se autoconhecer, assim como na vida pessoal, né, que a gente precisa se autoconhecer para conseguir definir os nossos objetivos e para conseguir ter uma maior probabilidade de atingi-los, né, com êxito. Eu acho que o mesmo se a gente transforma isso, traduz isso para o mercado, né, de investimentos e finanças pessoais, é a mesmíssima coisa. Se a gente se conhece bem, né, e claro, não é assim da noite para o dia, né, que a gente se conhece como investidora ou como uma pessoa do mercado. A gente tem que conhecer certas coisas e entender o básico para poder
se autoconhecer, eu tô falando mais, né, como investidora, vamos dizer assim. Mas se a gente se conhece, a probabilidade da gente se manter numa estratégia de investimento é muito maior, né? Então, eu vejo assim, no meu dia a dia, com os meus clientes, já vou dar um exemplo aqui, porque aqui a gente traz exemplos da vida real. Eu também tenho um. Então, é muito comum um cliente chegar para mim, responder o questionário e falar: Carol, eu sou agressivo. Eu tenho um perfil assim que eu posso tomar risco. Eu entendo que investir é para o longo prazo. Eu entendo que há ciclos econômicos de mercado. Eu não estou assustado até o dia, minha gente, que o mercado cai 20%, né? Dentro de 1, 2 meses, e essa pessoa quer sair correndo e tirar tudo que ele tem dali. Então, assim, o que eu falo de autoconhecimento também é ir se testando, né? Começar aos pouquinhos nos universos ali, nas caixinhas que a gente não conhece bem. O que que vocês acham? Isso é até uma coisa que na economia comportamental a gente fala em comportamento sofisticado, né? Comportamento ingênuo e comportamento sofisticado. Então, quando a gente. Esse caso que tu trouxe é um caso de comportamento ingênuo, que é quando a gente não assume que talvez eu não seja tão arriscado assim, né? Então, toda vez que a gente olha para dentro, né? E percebe, e faz essa autoanálise, esse autoconhecimento. E eu penso assim, por exemplo, já indo para o caso né, as minhas clientes, eu trabalho muito como gerir o dinheiro. Então, por exemplo, o que eu digo, eu costumo sugerir as pessoas terem 2 cartões de crédito, quando isso é um problema para elas gerir os cartões. Então, andar na bolsa no dia a dia com um cartão que tem um limite pequeno, baixinho, e deixa o cartão com limitão em casa, né? Para fazer esse exercício de não usar compras com, né, gasto impulsivo. Então, eu saber que eu tenho dificuldade de me controlar quando, por exemplo, eu vou para o shopping, isso é ter um comportamento sofisticado. Não é assim aceitar que ai meu Deus, né, não sei me autocontrolar. Não, eu sei que é difícil para mim, que isso é uma questão que eu estou trabalhando, mas que ainda não está totalmente ok para mim. Então, eu tenho esse comportamento sofisticado. Então, isso é muito difícil, a gente assumir esse tipo né, de sinceridade intelectual consigo mesmo, né? Verdade. E eu vou também dar o exemplo da minha própria vida. E eu falo isso abertamente, que eu comprei imóveis tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Quando depois de algum tempo que eu me tornei educadora financeira, eu entendi que aquele não era um tipo de investimento, né? Que na verdade, como eu moro no imóvel no Reino Unido, não é um investimento, mas que não seria uma coisa inteligente da minha parte, entendendo o meu perfil financeiro e também me conhecendo. E aí eu vou explicar como que isso acontece. Primeiro, eu sou uma pessoa que eu sou casada, tenho um marido, né, mas eu não tenho filhos. E eu entendi que nós dois amamos viajar. Então, se eu não tivesse comprado esse imóvel no Reino Unido, eu não me sentiria tão presa o quanto me sinto agora. Porque se eu quiser sair daqui, eu vou ter que mudar meu contrato com o banco, eu tenho responsabilidade em relação ao imóvel. Então, para mim, seria mais inteligente, entendendo a pessoa que eu sou hoje, ter alugado o imóvel e depois, né, até depois com a pandemia, se eu não tivesse esse imóvel aqui, eu não estaria morando aqui hoje. Talvez eu estaria em Portugal, talvez eu estaria na Espanha, em outro lugar. E eu entendi isso. Então, eu não pretendo comprar outro imóvel para morar, a não ser que eu deseje comprar para investimento, mas para morar, eu não quero mais comprar o imóvel. Isso é eu me conhecer e eu tomar as melhores decisões que são para a Letícia e não decisões isoladas financeiramente. Eu tenho certeza que vocês veem isso. Muita gente que eu chamo de coxa de retalhos financeiro, né? Com coisas que tomam decisões isoladas sem entender o todo. Mas se alguém tiver algo mais para adicionar em relação a isso, fique à vontade. Eu vou só
complementar aqui a Letícia e falando um pouco também de novo sobre o meu escopo principal, que são os investimentos, é bem isso que tu falou, Lê. Assim, às vezes a gente tem que levar um tombo, a gente, para aprender e se autoconhecer. O autoconhecimento, a caminhada para a gente se conhecer como investidora, ela é um pouco tumultuada, né? Ela é desafiadora, a gente vai cair tombos no mercado financeiro, no mercado de investimento. É normal a gente cair tombos, eu nunca vou esquecer meu primeiro chefinho, né, no Family Office que eu trabalhei, Bruno, se estiver me ouvindo, um beijo. Ele sempre me falou o seguinte, que é mais importante nos investimentos a gente errar menos, né? Porque assim, todo mundo erra. Então, assim, o importante é a gente acertar mais e errar menos, tá? Porque assim, a gente tem que começar com esse calçar sandalinhas da humildade, porque é muito, muito, muito difícil, assim, tem gente que vem para mim e fala, eu quero bater o mercado com consistência, quero ter um retorno não sei quantos pontos percentuais acima do CDI ou acima do S&P, etc e tal. Gente, vamos calçar a sandalinha da humildade, tá? Quem tem retornos consistentes em janelas anualizadas, né, muito acima do CDI ou muito acima do S&P ou de algum outro benchmark, né, no mercado de investimentos, é porque corre bem mais risco do que as outras pessoas. Então, por que que eu estou falando isso? De novo, autoconhecimento nos mercados de investimento é saber o quanto que a gente pode tomar de risco, o quanto que a gente vai conseguir dormir tranquilos à noite, sabendo que um percentual relevante, né, do nosso patrimônio, tão suado dinheiro, está correndo um risco de ter uma volatilidade muito acima do que de repente eu tolero, né? E aqui tem um conceito que eu gosto de falar muito, que tem duas coisas importantes quando a gente está pensando em autoconhecimento, né, nos investimentos, principalmente, que é capacidade de tomar risco e tolerância ao tomar risco, que são duas coisas diferentes. Acho que depois a Paty até pode me complementar aqui, mas em grandes palavras, assim, sumarizando, o que que é a capacidade de tomar risco? É algo muito mais objetivo do que subjetivo. A capacidade de tomar risco, ela vai levar em consideração a tua idade, ela vai levar em consideração, né, se tu estás bem colocado no mercado profissional, né, se tu tens uma renda disponível hoje, tal que te faça, né, que possa fazer você tomar mais risco ou não. Então é algo muito mais objetivo. Agora, tolerância ao risco, ao tomar risco, é algo muito subjetivo. Então vamos pensar, pode ter uma pessoa que seja jovem, né, que tenha já um patrimônio acumulado considerável para a idade que ela tem, uma pessoa que não tem dependentes, por exemplo, ela tem uma capacidade grande de tomar risco. Agora, ela não vai dar um taquicardia nela se ela abrir o aplicativo dela e tiver ali menos 10% né, de perda, obviamente não realizada, mas assim, se estiver marcando 10% abaixo do dinheiro que ela colocou para investir. Então, são duas coisas diferentes e a gente precisa se identificar nessas caixinhas, né? Eu tenho capacidade, tenho tolerância, joia, eu vou poder tomar risco. Se eu tenho capacidade, mas não tenho tolerância, é sempre o menor que a gente vai se balizar. Então, eu não vou poder tomar muito risco. É mais ou menos assim, né, Paty? Tô entrando aí em outro field que é mais teu do que meu. Não, é exatamente isso. E essa separação é muito legal, muito bacana. E essa tolerância individual ao risco, muitas vezes a gente só vai perceber tomando risco, né? Então, não a gente faz essa exposição ao risco, vamos dizer, calculada, e aí está muito da capacidade da pessoa que está assessorando né, o cliente, de criar uma narrativa que faça sentido para aquela pessoa, para que ela. Porque às vezes a pessoa vai precisar passar por aquilo para sentir,
ataque cardíaco, não sei o quê, mas no fundo ela sabe que aquilo, tipo, ela tem capacidade. E eu disse, não, talvez eu precise passar por isso e saber administrar esses sentimentos que eu estou sentindo. Não necessariamente eu preciso, ai, não, me senti desconfortável, eu vou largar. Não. Será que a gente lá seria recomendado, né, largar se a pessoa não tem a capacidade, como tu trouxe, mas se ela tem, e talvez seja só aprender a gestar, né, gerir essas emoções, esses sentimentos, o papel do financial advisor é super importante dessa construção da narrativa para aquela pessoa, porque uma grande parte daquilo que a gente sente é construída a partir das histórias que a gente conta dentro da nossa cabeça. Então, se a gente sabe contar bem essa história, vai ajudar bastante o cliente. Muito, muito verdade. E essa capacidade de perda, né? Você chama de capacidade de. Você chama de capacidade de quê? De risco. Eu chamo de capacidade de perda, né? Que aí a pessoa entende qual que é a sua capacidade, qual é o impacto que vai ter na sua vida se você perder, qual que é a sua capacidade de absorver essa perda. Então, é muito a respeito disso e não só sobre o seu perfil de investidora. Mas, mulheres, já que a gente está falando aqui de autoconhecimento, então, como é que vocês trazem isso dentro do processo individual de vocês? Eu entendo que nós três trabalhamos de forma bem distinta e eu vou falar sobre a minha forma. Como é que eu trago autoconhecimento dentro do processo? Então, por exemplo, vou mencionar o meu processo de mentoria, que são 10 semanas, é uma caminhada com essas mulheres, e durante todas as sessões de mentoria, antes eu entrego conteúdo muito relacionado ao autoconhecimento. E não, nem sempre relacionado ao autoconhecimento financeiro, mas autoconhecimento mesmo. Porque, por exemplo, na minha própria jornada, eu entendi que a minha capacidade de gerar dinheiro, de fazer mais dinheiro, ela aumentou drasticamente uma vez que eu me conheci. E uma vez que eu me conheci, eu fiz a transição de um trabalho que eu era boa o suficiente, que para mim eu era medíocre, né? Mas as pessoas que trabalhavam comigo me achavam ótima, só que não era um trabalho que ressoava comigo, não ressoava com os meus valores, não ressoava com as coisas que eu falo que são natural, que era naturalmente fácil para mim desempenhar essas funções. Então, quando eu entendi que marketing eu era boa o suficiente, internamente medíocre, mas educação financeira era uma coisa que era natural para mim e eu era boa naquilo naturalmente, eu fui investir em educação financeira e é aí que eu aumentei a minha capacidade de gerar dinheiro e não o contrário, né? Eu não fui gerar dinheiro e depois eu fui ser educadora financeira. Mas nos processos, por exemplo, ontem nós tivemos a primeira sessão e aí eu entreguei um vídeo sobre uma pessoa que falava sobre a mochila que ela carregava, que a gente passa a vida inteira carregando uma mochila que pode ser que essa mochila não é nossa. Pode ser que a gente está numa jornada e a mochila esteja muito pesada para a gente carregar naquela jornada. A gente precisa ou trocar a mochila ou tirar o peso da mochila. E a gente que tem que escolher isso. E eu trouxe isso muito para os investimentos, de, por exemplo, todo mundo fala, ah, meu sonho é ter a casa própria. E aí eu pergunto, será que esse sonho realmente é seu? Ou você está trazendo esse sonho na sua mochila, que é de outra pessoa, e você pegou como seu, porque é como senso comum. É uma coisa que você escutou tanto que você já pegou como sua. Então é um processo que você vai olhar para você de verdade e entender o que que é meu e o que que foi que eu peguei nessa jornada que não é minha e eu tô achando que é minha. E eu passo por essa jornada com ela sempre com conhecimento financeiro, autoconhecimento pessoal, para ela fazer a conexão entre o pessoal e o financeiro. E aí eu falo, a jornada de investidor, ela não é uma linha reta, é como também os gráficos de investimento, né? Vai ter momentos que você vai cair e momentos que você vai subir, mas ela vai estar sempre numa forma geral em ascensão, assim como o mercado. Mas me contem, como é que você, Carol, traz isso nos seus processos de investimentos com seus clientes? Então, eu adorei vários conceitos que tu trouxe, Lê. Essa questão da mochila não é nossa. Eu tenho muitos e muitos exemplos, né, na minha vida profissional, que eu acabo falando com as pessoas. Bom, vou dar um step back.
como é que eu lido com isso juntamente com os meus clientes, né? Eu tenho, a partir, né, de toda a minha experiência, eu mesma fiz um questionário, né, também com a ajuda de alguns colegas, fiz um questionário para quando um novo cliente, né, chega a nós, eles respondem aquele questionário, a gente faz uma, duas, três conversas preliminares para entender, né, não somente o perfil, essa questão de tolerância, capacidade ao tomar risco, mas também os objetivos da pessoa, o quanto que ela entende do mercado, porque, de novo, tu também falou, conhecimento, né? Eu acho que quanto mais a gente se blinda como investidor ou como, né, quando a gente quer organizar nossas finanças pessoais, quanto mais conhecimento a gente tem, mais tranquilos a gente vai estar para entender que a nossa caminhada não é essa reta para cima, ad eterno, sem pedras no caminho, né? Então, eu também gosto de falar, porque a gente sempre faz essas alusões ao mercado, né? Que a nossa caminhada como investidores é como o S&P 500, hein, Lê? A nossa caminhada é tipo, quando a gente olha assim, 20, 30 anos, a gente vai ver uma reta para cima, né? Agora, quando a gente coloca no gráfico o diário do S&P 500 e a gente pega as janelas mais curtinhas, vai ter uns sustos no meio do caminho. Mas o caminho, a trajetória vai ser ascendente. Então, e o que que faz com que essa trajetória seja ascendente? É a gente se manter naqueles objetivos, a gente se manter naquela trajetória, não ter medo, né? Porque é muito comum a gente ter clientes, né? A gente ter pessoas, investidoras e investidores que começam a investir, logo no primeiro mês já sente um susto qualquer, né? E aí também eu puxo a orelha dos meus colegas, né? Porque a gente precisa, num primeiro momento, quando a gente está nesse processo de conhecer os clientes e os investidores com os quais a gente está trabalhando, a gente precisa passar pelo menos o básico para eles não sentirem medo e saírem das suas estratégias de investimento. É o maior erro é sair de forma precoce das suas estratégias de investimento, né? O Warren Buffett fala isso, o Charlie Munger fala isso. Então, mas só voltando, que eu me animo aqui, me emociono e começo a trazer outras coisas no meio do caminho. O que que eu faço, né? Eu tenho esse questionário que ele é até dinâmico, né? Ele começa de um jeito, hoje ele já está de outro jeito. Hoje eu já tenho perguntas que, dependendo da conversa preliminar que eu tive com a pessoa, eu coloco, tem outras perguntas que não. Mas o que que esse questionário vai me falar, né? Vai falar se a Lê ou se a Paty, se elas têm essa capacidade, se alguma coisa acontecer no curto prazo, se elas vão estar dormindo bem à noite, caso o patrimônio delas caia, sei lá, 20%, né? Ou um pouco menos, ou um pouco mais. Então, eu tento fazer esse joguinho assim de perguntas e respostas para entender mesmo o quanto que a pessoa tem essa capacidade e tolerância ao tomar risco. Claro que uma coisa, de novo, uma coisa é o que está escrito no papel, a outra coisa é a vida real. Então, muitas vezes, como eu já falei, eu peguei clientes, né, que no papel eram clientes agressivos, que eu podia tomar mais risco, né, que eu podia orientá-los de forma a ter uma carteira um pouquinho mais arriscada, e que no dia que veio a volatilidade, ou no mês, né, essas pessoas ficaram muito impactadas, muito frustradas, decepcionadas, ou seja, aí eu tive que revisitar aquele documento e falar, bom, afinal, a Letícia não é assim tão agressiva. Como houve o contrário também, né? Então, às vezes vem uma pessoa, né, que me responde tudo de forma muito conservadora, eu vou lá, faço uma carteira mega conservadora, e aí a pessoa fica um pouco desconfortável porque queria estar ganhando um pouquinho mais do que aquilo. E aí, como é que eu faço normalmente, né? Como é que é a forma mais correta, ao meu ver, da gente começar a tomar mais risco? Falando, né, de mim, vou até falar de mim aqui. Eu sempre me vi como uma pessoa mais conservadora, a despeito de eu saber que eu tenho capacidade de tomar risco, né? Sou jovem, enfim, tenho, né, atingia um certo
momento e tranquilidade financeira, né, na minha vida já adulta, não tenho dependentes, mas eu, ao longo do tempo, né, que eu fui me conhecendo, eu comecei a perceber que, cara, eu gosto, né? Eu gosto de tomar um risquinho aqui, eu não me preocupo mais se uma ação que eu comprei tá caindo 20%. Por quê? Porque eu estudei aquela ação. Eu sei, né? Eu sei da tese de investimento dela. É o que Peter Lynch fala. Você tem que saber por que que você está comprando algo. Se você não sabe o motivo pelo qual você está comprando uma ação, ou um fundo de investimento, ou um título de renda fixa, você está fazendo a coisa errada, né, com os seus investimentos. Então, é mais ou menos por aí. De novo, é uma caminhada que a gente vai se testando. E quando a gente sai do conservador para o mais moderado ou mais agressivo, eu, particularmente, gosto de molhar o pé, né? Eu não gosto de, até comigo ou com as pessoas com as quais eu estou trabalhando, eu não gosto de falar, olha, vai lá e compra 20, 30% do teu patrimônio, coloca em renda variável. Estou falando mais de Brasil, né, Lê? Porque lá fora o jogo é um pouco diferente, gente, porque lá fora a gente não tem essa herança inflacionária e herança, né, de juros altos. Então, lá fora, Estados Unidos, Europa, as pessoas normalmente tomam mais risco e grande parte do portfólio já começa sendo um portfólio mais agressivo, né? Mas eu estou falando mais da minha realidade de Brasil, que é quando as pessoas demonstram um pouco mais, né, de tolerância à tomada de risco, eu gosto de orientá-las a tomar risco aos poucos. Ok, compra uma açãozinha aqui, vê, percebe, né, me questiona, vai atrás dos reports de resultados trimestrais que essa empresa reporta a cada trimestre. Assim a gente vai construindo uma segurança, né? Acho que é mais ou menos por aí o jeito que eu trabalho. Eu acho que eu faço um trabalho assim que eu digo que ele é super artesanal, né? Que eu lido com as pessoas assim, faço sessões semanais com elas. Em geral, assim, as minhas clientes são mulheres que passaram, que sabe que tem uma vida super agitada, é filho, trabalho, lá, que a gente sabe como é essa rotina. E as finanças, por ser algo que elas não, né, não gostam, acham difícil, ou né, não sabem muito bem, tem aquele mito, assim, que é uma coisa muito complexa, e aí acabam fazendo assim, de qualquer jeito, ou tinham isso delegado de outras pessoas, né? O pai fazia, o marido que faz, né? Então elas querem ter essa, né? Então esse começo nessa organização financeira, né? Às vezes as pessoas têm dinheiro e investem com aquilo que a pessoa do banco, né? O cara do banco, o senhor tem um senhor do banco que mandou eu me sugerir esse investimento e não pensa, não sabe porque. Então, o meu trabalho o autoconhecimento vai sendo construído a partir das perguntas que eu vou colocando em cada. Eu faço um trabalho muito de acolhimento, né, dessas mulheres que chegam assim na sessão com um monte de papelzinho, com não sei o quê. Ai, meu Deus, sabe aquela coisa assim? Ai, quase que eu não consegui vir. Não, não, sabe, é uma coisa assim que. Então, aqui é o lugar que eu faço esse acolhimento e eu vou fazendo perguntas, né? E eu deixo sempre as tarefinhas para pensar ou para ver alguma coisa, né? No Netflix, um filme, ou. Tu já conversou, né? Como é sabe, eu faço perguntas, tipo assim, você já conversou com. Como é que é a conversa de tu e teu esposo, por exemplo, sobre dinheiro? Como é que vocês falam sobre isso, sabe? Vou fazendo. E aí eu vou, assim, meio que conduzindo, assim, não é um trabalho que é igual para todas, porque tem pessoas que são super decididas e a gente vai bem direto ao ponto, e daí é outro nível de conhecimento. Daí eu faço, por exemplo, um desses casos, quando as pessoas recebem orientação, normalmente do gerente do banco, que no Brasil é muito comum, aqui também. Eu tenho clientes aqui em Portugal e é bem comum também. A pessoa começa a ter um dinheirinho no banco e aí recebe aqueles e-mails, aquelas sugestões de fundos e não sei o quê, de
as pessoas aqui aplicam um fundo no Previdência Privada aqui, PPR, não sabem nem o que é. As pessoas no banco sugerem, as pessoas não sabem. Já vi e-mail de banco no Brasil que chega um fundo VGBL sem dizer que é previdência, sabe? Então eu faço esse trabalho com a pessoa, tá, compartilha comigo esse e-mail, vamos fazer uma aulinha aqui. E daí a gente já vou explicando ponto por ponto daquele e-mail. Então meu trabalho vai muito assim, sabe? Daí vou construindo esse autoconhecimento com a pessoa. Não é uma coisa que é possível replicar em grande escala, né? Mas é como eu gosto de trabalhar, como me faz feliz, assim, eu ver aquela evolução da pessoa, aquele crescimento. Isso é muito, muito legal. Eu acho que o questionário é um ponto em comum que nós três temos, porque teve uma vez que uma mulher, eu mandei o questionário para ela, e ela falou assim, Letícia, eu fiquei foi tão difícil responder o questionário, e eu descobri que eu não sei absolutamente nada, nem sobre mim, nem sobre a minha vida financeira. E aí que eu decidi, que eu descobri que eu preciso muito do seu serviço, porque eu não sabia responder o questionário. Perguntava qual que é quais eram as despesas fixas dela por mês. Ela não sabia responder isso. Quanto que ela precisava de reserva financeira, ela não sabia responder isso. Então, eu acho que no questionário ela já começa a se conhecer e a olhar para áreas que talvez ela nunca tinha olhado. Mas já que estamos falando também muito aqui de mulheres, eu queria até trazer uma coisa aqui com vocês relacionado ao autoconhecimento. A baixa autoestima financeira que as mulheres têm. E quando eu atendo homens, principalmente casais, quando eles estão juntos, né? Eu vejo o quanto o homem chega, né? Chega todo estufado e todo confiante, e a mulher chega toda encolhida, com medo até de perguntar, e aí ela chega e se depara que, primeiro que ela acha que as finanças dela estão bem piores do que elas estão, na verdade, porque elas são, geralmente muito rígidas com elas mesmas, né? Muito duras com elas. Mas ontem, na mentoria, né, que é só de mulheres, uma cliente falou para mim, Letícia, eu não sei nada, eu preciso tirar isso num grupo de 10 mulheres. Eu preciso tirar isso de dentro do meu peito, porque eu tenho um salário razoável, ela gera quase 10 mil libras por mês, eu tenho um salário razoável e eu converso muito com o Financial Advisor, mas eu não entendo absolutamente nada do que eles falam. E aí eu me sinto pressionada porque eu já penso que eu estou na idade de entender isso, mas a realidade é que eu não entendo. Eu acho as perguntas agressivas, porque eles falam assim, quanto que você gera por mês? Quanto que você quer de salário na sua aposentadoria? Eu me sinto invadida e agredida pela forma que eles direcionam a minha vida, né? Eu não acho que eles não têm tato, e eu fico lá, eles ficam fingindo que estão falando de uma forma que eu entendo, e eu fingindo que estou entendendo, e não saio do lugar na minha vida financeira. E agora, nesse processo de mentoria, eu estou aqui entendendo que é, na verdade? Como é que é? Como é que acontece com o dinheiro quando eu coloco, quando eu compro um ativo? O que acontece? Esse ativo cai? Como é que eu perco esse dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro? E a pessoa não entende e passa a vida sem perguntar porque não tem coragem, porque se acha na obrigação de saber, né? Sendo que ela não foi ensinada ou que ela não teve acesso àquele conhecimento, mas também não tem coragem de perguntar. Então, e aí, quando elas começam a entender, eu vejo que elas começam a deslanchar na vida financeira. Tudo porque elas têm baixa autoestima financeira associada com pouco conhecimento também. Como é que vocês passam por esse processo, talvez com mulheres, ou se vocês conseguem ver a diferença? Eu vejo muito claro a diferença do homem e da mulher, que o homem chega todo assim, e aí quando eu começo a falar as coisas, ele tipo, eu acho que eu não sou tão bom quanto eu achava que eu era. Como é que é isso para vocês? Lê, deixa eu começar aqui, porque tu pegou aí no calcanhar de Aquiles, e justamente esse é um dos pontos que me levou, né, a criar o ILG, né? E o ILG, o que que é o ILG, né? O Invest Like a Girl. E da onde eu tirei essa ideia do Invest Like a Girl? Foi de um livro, né, que eu li quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro.
O livro se chama Why Warren Buffett Invests Like a Girl and Why You Should Too. Traduzindo, por que o Warren Buffett investe como uma mulher ou como uma garota e por que você deveria fazer o mesmo? E aí a gente começa a desconstruir isso que a gente acha, né? Que, claro, é uma herança da nossa sociedade, né? A gente não precisa ir muito longe. Eu posso trazer o exemplo da minha mãe, né? A minha mãe tem cerca de 70 anos hoje. O papel da mulher na sociedade, quando a minha mãe estava no mercado de trabalho, era assim, em sua grande maioria, era constituir uma família, cuidar da família, né? E dar um apoio para o seu marido. Era assim. E eu não estou aqui criticando, né? Porque eu falo com a minha mãe muito sobre isso, e ela fala, minha filha, naquele momento era o que toda mulher gostaria de ouvir. E que bom que isso mudou, né? Que hoje a gente pode, eu tô falando, minha mãe falando para mim, né? Que bom que hoje vocês podem, né, colocar a cara a tapa, vocês podem ser quem vocês querem ser, porque na minha época não era assim. Na minha época era bem diferente. Então, é uma caminhada acho que natural, porque graças a Deus também a gente tem homens que nos dão as oportunidades também, né? As minhas oportunidades no mercado financeiro foram dadas por homens, né? Então, eu entrei num family office, eu tinha 2 chefes, né? Depois eu fui ter uma chefe. Mas tudo isso para falar que a gente tá, de novo, numa caminhada aqui como mulheres, né? Que se inseriram mais recentemente no mercado de trabalho em relação aos homens. Então, e se a gente chegou tarde no mercado de trabalho, vamos falar assim, a gente chegou muito mais tarde no mercado financeiro, ou no mercado, né, de capitais ou de finanças. Porque é um setor dominado, né, por homens ainda. A gente está se inserindo, que bom que a gente tem aqui, né, 3 grandes exemplos aí de mulheres que deram certo, né, dentro desse ambiente masculino, mas a gente está nessa caminhada de se provar. Então, é óbvio que as mulheres vão se sentir mais inseguras nesse ambiente. E é por isso, um dos grandes pontos motivadores que me levou a criar o ILG foi justamente isso, porque eu quero mostrar para as mulheres que nós somos grandes investidoras, assim, partindo do zero, só das nossas particularidades e características comuns a todas as mulheres, vis-à-vis as características que a gente tem, né, nos homens. Então, vou dar um exemplo, a Paty aí me ajuda a trazer esses exemplos, mas um grande exemplo é o homem, ele tem um hormôniozinho no sangue que se chama testosterona. O que que a testosterona faz? A testosterona torna-os muito competitivos com eles mesmos, né? Eles se comparam muito, eles querem ganhar, enfim, do pessoal do trabalho, querem ganhar, do vizinho, querem, enfim, eles são competitivos dentro do ambiente deles. As mulheres, elas são competitivas com elas mesmas, né? Muito competitivas. Então, assim, por que que isso acaba sendo uma vantagem nossa nos mercados e nos investimentos? Porque quando a gente investe, primeiro de tudo, a gente precisa ter uma estratégia que esteja de acordo com o nosso perfil de risco, que esteja de acordo, né, com a nossa capacidade, com a nossa tolerância, tudo isso que a gente já falou. Mas a gente precisa ter uma estratégia, um horizonte de investimento, né? A gente precisa ter uma alocação bem desenhada, que faça jus, né, ao nosso perfil. E a gente precisa se manter naquela estratégia. Um homem, gente, eu tô aqui trazendo coisas assim, de papers científicos. Eu não tô, querendo falar mal dos meus amigos, clientes, homens que eu adoro eles, tá? Eu tô fazendo assim uma comparação em relação ao que a gente vê nesses papers científicos que eu li logo quando eu entrei no mercado financeiro, graças a esse livro que eu li. Então, esse livro nada mais é que uma junção de diversos papers científicos que demonstram que as mulheres têm uma vantagem competitiva, né, no mercado, nos investimentos. Então, os homens, se eles estão no elevador e entra aí um vizinho, e o vizinho chega e fala: bah, cara,
Bah, já soltei o bar aqui, né? Eu tava me segurando, já soltei o bar. Cara, seguinte, comprei aí uma cripto e ganhei 400% num mês. Gente, é pouquíssimo provável, tá? A não ser que essa pessoa que ouviu, que, né, que recebeu essa informação, seja muito racional e seja muito tranquila e muito madura em relação aos investimentos, mas é muito provável que essa pessoa vai querer bater esses 400%, né? Que essa pessoa vá para o mercado e pense, não, eu preciso achar alguma coisa que me dê 400%. Se meu vizinho conseguiu, eu consigo, né? Então, eu estou trazendo uma história até um pouco boba, né? Mas é só para mostrar para vocês o que que a testosterona faz. Então, no fim do dia, a testosterona faz com que os homens tradem mais, negociem mais. Então, eles vão comprar algo num mês, no outro mês, se aquilo tiver levemente negativo, ou se não tiver dando aquilo que eles esperam, ou que eles idealizam, eles vão querer sair para chegar em outro trade, para tentar ganhar mais, e as mulheres não. As mulheres são mais tranquilas, por quê? Essa insegurança nossa, elas nos protege, tá? Em que sentido? Como a gente acredita que nós temos menos vantagem ou que nós somos, né, menos capazes do que os homens nesse ambiente, né, de números, de, enfim, percentuais e trading, nesse universo mais agressivo, a gente acaba por estudar muito mais as nossas teses de investimento, né? E o que que isso leva? Leva a uma... a gente se mantém nas estratégias de investimento de forma mais tranquila do que os homens. Então, quando algo cair 2 ou 3%, a gente vai estar tão segura de que aquilo que a gente estudou faz sentido, não é 3% de queda que vai nos assustar. Então, eu só estou trazendo um exemplo aqui, porque no livro tem diversos outros. Mas, justamente, Lê, esse foi um ponto motivador, né, que me levou a criar o Invest Like a Girl, porque eu quero passar essa mensagem para todas as mulheres. Nós somos muito boas, a gente tem um mindset de investidor na veia, né? E a gente não pode começar nesse universo no sentido menos capazes. A gente tem que começar percebendo e entendendo que a gente tem a faca e o queijo na mão para nos tornarmos grandes investidoras. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Mas tem vários outros exemplos que a gente pode citar, né, Paty? Me ajuda aí. Não, com certeza. Para começar, assim, quando vem casal, é muito comum, né, que o cara, assim, às vezes quer me testar, sabe? Tipo assim, sabe, será que ela sabe, faz umas perguntas meio complexas, ou entra na reunião, eu quero saber só se, como é que tu vai fazer tal coisa, sabe? Tipo, eu tô lá fazendo um trabalho super complexo e legal com a pessoa, pensando no futuro e blá, 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 blá. Daqui a pouco ele, tá, mas e como é que eu quero saber se tu vai fazer, não sei o quê, sabe? Ai, meu Deus, ok, né, a gente, ok, estamos aqui, quer testar, testa, vamos lá. Mas eu tenho também uma questão que eu tenho um público masculino queer, então que eles sentem isso de não se sentir à vontade também de falar de finanças com homens, né? Então, homens, né, cis, normalmente, né, de banco, que tem essa coisa. Então, a gente às vezes não pensa, né? Não é só uma questão de gênero, é uma questão de, às vezes, né, a nossa sociedade é meio esquisita. Sim, tem coisas que não são muito legais. Então, os homens que vêm, né, meus clientes são queer, que não se sentem à vontade de conversar com o gerente do banco também, ou com o financial advisor, né? Se sentem, às vezes, intimidados, assim como nós também nos sentimos intimidados. Mas essa questão também que a Carol trouxe, eu me lembro que quando eu fui primeira gerência, porque eu trabalhava no Banco do Brasil, que era gerente estilo, né? Então, que foi, assim, primeira gerência estilo que eu assumi, era uma agência pequenininha e éramos 4 gerentes.
um homem e 3 mulheres. E daí o gerente geral saiu de férias e ele pegou o substituto que a gente queria nesse um cargo que quando o gerente geral saía de férias, na época, um dos gerentes assumia, né, substituía nas férias. Então isso dava pontuação, melhor salário, dava um upgrade no salário, visibilidade, a gente participava Então, quem queria progredir na carreira estava de olho nessa possibilidade. E aí, tá, primeiro ele tirava 2 férias por ano, primeiras férias, né, dividia escolheu o cara. Ele era um cara experiente, conhecia ali a comunidade, a cidade, mas assim, escolheu arbitrariamente da cabeça. O fulano vai me substituir. Tá, segundas férias, de novo. Daí na terceira eu falei, eu peguei uma outra amiga minha, eu disse, vamos lá conversar com o chefe para saber, porque vamos botar, assim. Aí eu cheguei e falei, eu quero entender só quais são os critérios que tu utiliza para selecionar o gerente que vai te substituir. Porque, claro que se for só porque ele é homem, aí eu não vou ter nunca como competir. Mas se for algum outro critério, eu quero saber para mim poder ter esse objetivo. Porque, né, isso é uma. E na época, essa pessoa já estava assim mais no final de carreira, esse homem, né? E ele não tinha assim as mesmas ambições que na época eu tinha de progredir dentro do banco. Eu e essa minha outra amiga também, a gente era super, sabe? Não, a gente Sangue no quer olho. mais. Sangue no... É, eu ia dizer isso. A gente era super sangue no olho, sabe? Tipo, queria mesmo. E sabe, ele ficou todo, sabe, sem saber o que dizer e tal. E daí estabeleceu o critério então tá, melhor carteira, a carteira que melhor pontuar no semestre vai ser o gerente. Daí, tipo, agora eu sei, tenho ao menos um critério, né, pelo amor de Deus. E, obviamente, que a minha foi a melhor no outro, e eu fui a gerente geral, substituí. Mas, obviamente, não, né? Porque não é fácil, mas ao menos eu tinha aquela, esse critério. Mas se posicionar não é fácil. Porque eu falando assim, né? Ai, não, mas não é fácil. Ele dizia que esse gerente geral costumava dizer que a gente era muito, como é que era? Crítica. A gente era muito crítica. Porque eu nunca, nem essas metas e coisas que vinham, tu ouve, mas a gente tem que ter um espaço de pensamento crítico. Não dá para te só engolir aquilo e ficar quieta. Mas esse espaço de também saber, claro que eu sei que eu, como uma gerente na época, assim, de carteira, era um desafio para aquele gerente geral, que vinha dessa história de até os estilos de gerências antigos, né, de um fala e outro obedece, sabe? E hoje as pessoas estão no mercado não aceitam mais esse tipo de coisa. Então a gente tem que. Então é um desafio e a gente levou um rótulo, né? Depois de as chata, a crítica, que não sei o quê. Mas claro que também é um aprendizado a gente saber se posicionar. De ser isso aí. E isso a gente só aprende fazendo. A gente só aprende. Não adianta só ler livros, né? Só ler, ouvir vídeo, não, tem que botar, né? A pele no jogo, tem que se colocar, né? Isso aí não adianta. Acho que a gente até para a gente ir finalizando essa questão do autoconhecimento. Autoconhecimento a gente começa no livro, mas a gente vai só tem autoconhecimento na prática, se colocando, né, se experimentando, fazendo um podcast, vendo como é que vai se sentir, né? Sem a gente, nossa, é muito legal fazer um podcast, tá, mas e como é que eu vou me sentir fazendo isso? Será que é legal? E como é que é a plataforma que eu vou usar? E como é que... Então, não adianta, tem que sair da teoria para a prática. Então, eu acho que é uma mensagem que disso tudo que a gente falou, a gente convida, né, essas mulheres e todas as pessoas que estão nos ouvindo a buscar esse autoconhecimento financeiro, entender que as finanças fazem parte da vida, elas estão em tudo, finanças está exatamente em tudo que a gente faz, né? O dinheiro ele permeia todas as nossas relações, por mais que a gente ache que não, a gente vai, se tu for, desce, tu vai chegar aqui no ponto
o dinheiro tá ali, que é o dinheiro que permitiu tu estar no lugar onde tu tá, o dinheiro que permitiu tu estar com a roupa que tu tá usando, né? Então, infelizmente ou felizmente, tudo passa por essa questão. Então, o dinheiro permeia todas as áreas da nossa vida, não é um setor, uma caixinha separada. E então o convite é integrar, começar a colocar, né, como a Carol colocou ali, o pezinho na água, não precisa se jogar, mas, sabe, abrir uma continha na corretora, mesmo que eu não tenha hoje, não me sinto uma super investidora, não tem. Não, sei lá, qualquer dinheiro que sirva para esse exercício do autoconhecimento, né? Então, é um convite, eu acho que todos nós deixamos para as pessoas se jogarem nesse universo, conhecer, buscar, né? Nós três temos nossos perfis, redes sociais, e a gente vive também, né, indicando outros materiais para as pessoas se conhecerem, irem um pouquinho mais. Não é difícil e pode ser bem divertido. Juro que pode. Eu até ia dar uma dica aqui para vocês, para nós, amigas, da gente pegar esse nosso questionário e fundir ele. E aí a gente pode deixar a disponibilidade das pessoas para elas fazerem esse exercício de autoconhecimento, sabe? Então, eu me coloco à disposição de pegar o questionário de nós três e tentar fazer um merge, de forma a reduzi-lo, né? Porque se a gente pegar todas as perguntas das três, vai ficar um livro de respostas aí. Não que seria ruim, mas Adorei, Ótimo. adorei. Eu vou só, antes, fazer um roundup de conclusão. Algumas coisas que eu anotei aqui. Uma coisa que eu sempre falo com as pessoas é sobre as, as necessidades que a gente tem, os desejos e, entre elas, as prioridades. E aí, com o autoconhecimento, eu consegui deixar muito claro quais eram as minhas prioridades financeiras, que eu falo já na ponta da língua, que é comer bem, que é viajar bem e a minha independência financeira. Então, quando eu tenho esses três, isso está muito intimamente conectado ao meu valor, né? A minha independência financeira, ela está intimamente conectada à minha necessidade de ser livre. Então, isso está muito claro na minha vida. Então, quando eu vejo a possibilidade de gastar dinheiro com outras coisas que não estão diretamente ligadas às minhas prioridades e aos meus valores, é muito fácil para mim dizer não. Vou dar um exemplo muito bobo aqui. Eu estava viajando e aí, quando eu cheguei, eu ia para uma festa fantasia. E uma amiga me mandou mensagem e perguntou: você já comprou sua fantasia? Eu falei, mas eu não estava pensando em comprar, eu estava pensando em arrumar alguma coisa na minha casa e usar. Ela, mas se você pedir no Amazon, vai chegar. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, por que que eu não vou fazer isso? E aí eu pensei, porque não é a minha prioridade. Amo a minha amiga que fez a festa, né? Amei a festa, me animei, mas eu não gastei a minha energia comprando uma fantasia que eu ia usar só uma vez. Então, vem também nesse processo da gente estabelecer as nossas prioridades, até para a gente se desenvolver, e eu chamo de evoluir financeiramente. Eu queria deixar essa última mensagem aí em relação ao autoconhecimento financeiro. Ela é uma jornada que só tem data para começar e nunca tem data para terminar, porque a gente nunca vai se conhecer completamente, né? Acho que se alguém chegar nessa evolução inteira nessa vida, né? Não sei se existe algum sentido depois de continuar vivendo, se a pessoa alcançar, né? O que eu chamo de santidade financeira. Alcançou a santidade financeira. Então, essa é a minha mensagem final. E, por favor, mulheres, deixem as suas mensagens. não, a minha mensagem final é: aproveitem que você tem três pessoas aqui, né, abrindo a porta da casa de vocês. Então, assim, usem e abusem da gente. Agora vocês têm um canal, né? Vocês sabem onde nos buscar e a gente pode ajudá-las a se autoconhecer, né? A gente vai deixar à disposição, depois a gente fala para vocês, a gente comunica de que forma a gente coloca esse questionário, né, à disposição. Mas esse é um momento muito positivo para as mulheres investidoras, né? Agarrem esse momento. A gente tem profissionais tops de linha
aqui com vocês para auxiliá-las e ajudá-las vocês nessa caminhada. Então, a gente quer segurar a mão de vocês. A gente quer também deixar livre, né, os temas. A gente pode abrir uma caixinha em algum outro momento para vocês sugerirem temas para a gente debater aqui, porque o objetivo final é auxiliá-las e ajudá-las nessa caminhada, não só de autoconhecimento, mas de investimento, de organização das finanças pessoais. Vai ser uma caminhada, a gente espera que seja longa, né? Essa é a nossa a primeira aparição aqui no podcast, mas a gente espera que dê muito certo e que a gente possa impactar a vida de vocês. Essa é a minha mensagem. Eu acho que eu, de alguma forma, já falei assim o que eu gostaria, né, como finalização, mas eu acho que, desculpa, o que a Carol comentou aqui também, eu acho que, né, super corrobora, a gente está super disponível para ajudar, para auxiliar. Essa é uma caminhada que é contínua, isso é uma coisa que, né, de evolução contínua na vida. E uma coisa, isso que a Lê comentou também, da gente alcançar a santidade financeira, sabe, que isso acaba não acontecendo porque o mundo muda. Então, aquilo que a gente acha que é super, é, ah, é isso. Hoje, amanhã já pode ter acontecido uma crise, uma guerra, um não sei o quê, e mudou, Castelinho, desmoronou. Então, não adianta, a gente não é para também gerar ansiedade, só para entender que é uma caminhada. E tudo na vida, né? A gente que nem quando a pessoa quer emagrecer, fez uma dieta, emagreci. Tá, mas a gente precisa continuar, é uma mudança de estilo de vida, não é uma dieta, não é uma coisa, vou cortar tudo e depois alcançou, né? Aí a pessoa pega e ganha todo o peso de Disciplina, né? novo. Disciplina para tudo. Eu acredito que é integrar coisas, aquilo que a gente quer, nossos objetivos, com aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Integrar hábitos com objetivos. Porque se a gente for para pensar, nossos objetivos estão totalmente desalinhados com os nossos hábitos, né? Então, o que a gente fala, né, do viés do presente, a gente quer uma coisa lá no futuro, mas no presente existe um trade-off que a gente paga para ter aquilo que a gente quer e que a gente precisa ultrapassar algumas resistências, vamos dizer, a nossa inércia, né, isso que todo mundo fala, status quo, um monte de coisa que está no nosso presente, que nossa rotina, nosso dia a dia, que é desalinhado com o nosso futuro, com aquilo que a gente imagina que a gente quer para o nosso futuro. Então, nosso convite até vai ser bacana vocês terem o hábito de escutar o podcast, que é esse momento do dia que eu estou lá me exercitando, mas eu estou pensando em finanças de um jeito um pouco diferente do que normalmente, né, eu faria. Então, é um mergulho nesse ambiente financeiro de uma forma mais leve e trazendo temas um pouquinho diferentes do que normalmente um podcast de investimentos falaria. Muito legal. Ficarei aqui o dia inteiro conversando com vocês, como a gente sempre encontra e a gente fala, nossa, o que a gente compartilha é tão rico que a gente poderia compartilhar com outras pessoas. E aqui estamos. Muito obrigada, mulheres. Muito obrigada, Paty. Muito obrigada, Carol. E no próximo, vamos falar sobre outras coisas, talvez um pouco mais complexas e mais tangíveis, diria eu. Tá bom? Não vou falar agora, não vou dar spoiler. Mas um beijo para todas vocês, ou todos vocês que estão nos ouvindo, e nos vemos no próximo podcast. Nos ouvimos. Até lá! Sim. Beijos! Beijo, tchau.